Na nossa TradingView Masterclass de hoje, falaremos tudo sobre gaps. Mas, antes de realmente mergulharmos nos gaps e darmos a você todo o seu detalhamento completo, vamos apenas ressaltar o quanto é fácil colocar esse indicador em prática. Veja que o indicador já detectará automaticamente e instantaneamente cada gap em seu gráfico com toneladas de entradas e configurações de estilo que você pode personalizar para si mesmo. Veja como isso é fácil. Você vai até o menu de indicadores, métricas e estratégias. Você pode ir em frente e pesquisar gaps. Lembre-se de que existem scripts de comunidade que são programados por traders e investidores em todo o mundo. Eles sempre adicionarão seu próprio toque, sua própria tomada de decisão, seu próprio conceito e entendimento sobre gaps. Então você pode tentar você mesmo ou ir em frente e enviar a esses traders e investidores uma mensagem para aprender mais sobre suas habilidades. Mas então, vamos agora mergulhar no tema desse vídeo. Esse é um indicador nativo no TradingView. Temos isso favoritado aqui. E além disso, há um pequeno ícone de dica de ferramenta que podemos clicar, mostrar descrição e ler tudo sobre gaps. Mas antes de mergulharmos nisso, apenas observe. Clicamos em gaps e agora vamos diminuir o zoom instantaneamente e podemos ver todos os gaps neste gráfico da Apple. Tenha em mente que este vídeo vai se concentrar em gaps no trading de ações e investimento em ações, mas muitos dos conceitos ainda se aplicarão a futuros, forex, cripto e muito mais. Por quê? O que é um gap? É detectar um espaço vazio no preço entre uma vela e outra. Também podem ser velas ocas, qualquer tipo de gráfico que deixe um espaço entre dois pontos no tempo. É porque o mercado fechou e depois abriu no dia seguinte ou porque o preço saltou rapidamente de um preço para o outro. E em vez de preencher o gráfico como um gráfico de linhas faria, porque ele está apenas plotando continuamente o preço, em vez disso. No caso das barras ou velas, haverá um gap mostrado aqui para realmente ilustrar para o investidor ou trader que não houve negociações nessas duas áreas no espaço de tempo que você está olhando. Então, o que queremos dizer com isso é, este é um gráfico diário da Apple, então cada vela aqui representa um pregão completo da Apple de acordo com o horário normal, ou seja, 9h30. Até às 4 horas da tarde, que é quando Wall Street, a Bolsa de Nova York, está aberta. E neste exemplo, a Apple fechou aqui, então foi onde o preço fechou, mas no dia seguinte, quando o sino de abertura tocou, quando os mercados abriram oficialmente para negociação, ele abriu aqui. E isso explica essa enorme diferença de preços aqui. Não houve negociações nessa área durante o horário normal do mercado, portanto, há um gap no gráfico. E com o indicador de gaps, você pode detectar isso instantaneamente. É automático, é rápido e acontece tudo instantaneamente. Vamos mostrar de novo. Olha isso. Assim você pode detectar qualquer gap em seu gráfico. É especialmente útil para quem opera ações. Muitos de vocês traders de ações sabem que os relatórios de resultados podem causar gaps, porque no mundo dos mercados de ações, os ganhos acontecem após o fechamento do mercado ou antes da abertura do mercado. Eles raramente, se não nunca, acontecem durante o horário de mercado. E sim, você pode conseguir operar gaps durante essas horas, mas muitas vezes a liquidez é baixa. Geralmente é para investidores profissionais, traders, fundos de hedge, quants, varejo e investidores institucionais. Mas, no entanto, na maioria das vezes, você verá gaps por causa de relatórios de ganhos ou grandes comunicados de imprensa. Mas é assim que você pode identificar gaps no gráfico. Agora, antes de mergulharmos no conceito de trading após o expediente trading pré-mercado, vamos primeiro mergulhar nos gaps e talvez lembrá-lo de algumas maneiras de usar isso para operar e investir. Então, vamos em frente e vamos para as configurações de gaps. Então, quando você tem um indicador de gap selecionado aqui, um dos recursos muito legais desta ferramenta é a ferramenta de fechamento de gaps parcialmente. E isso está relacionado a como você pode operar gaps ou investir em gaps ou usá-las para uma melhor análise. Lembre-se, isso não é um conselho ou qualquer recomendação, é somente educativo. É puramente para mostrar-lhe algumas maneiras diferentes de usar esta ferramenta. E o fechamento de gaps é um desses caminhos. Então, há um ditado que diz que gaps geralmente agem como ímãs ou que gaps têm memória. E assim, quando marcarmos essa caixa, você verá que algumas linhas extras são desenhadas. E essas linhas extras são traçadas para demonstrar que o gap foi preenchido. Este é um termo-chave para operar e investir. É usado frequentemente no mundo do trading. Fechamento de gap. E o que isso significa? O que isso significa? Vamos esconder isso. É que se você olhar aqui para esse gap, então você pode ver que o preço está aqui embaixo, e no dia seguinte abriu aqui. E agora há um gap aqui, neste preço. Esta área é um gap.
Não houve histórico de negociação nele, mas porque isso está vazio. Quer dizer que algo significativo aconteceu nesta área que fez o preço saltar, então pode ser um nível de suporte ou resistência para prestar atenção. Porque se o preço pode saltar de baixo para cá em cima, claramente há algo nesta zona que significa que o valor está abaixo disso ou acima disso. E os traders estavam muito rapidamente dispostos a oferecer o ativo acima de todo esse espaço vazio. E isso significa que esse espaço vazio pode ter memória ou talvez seja preenchido. E um gap é preenchido quando, em algum momento no futuro, o preço volta para essa área, o que é tão interessante porque podemos realmente ver esse gap aqui. Então agora nós vamos começar a desenhar isso em todo o nosso gráfico. Você pode ver que o gap aconteceu aqui em maio de 2023. E foi preenchido aqui em setembro de 2023. Então, depois de vários meses de preço acima desse gap, ela voltou para baixo e a preencheu e, assim, foi preenchida. E quando adicionamos os indicadores ou a ferramenta de gaps de volta aqui, e abrimos suas configurações e fechamos gaps parcialmente selecionadas, ela detectará automaticamente esses gaps preenchidos. Isso não é tão legal? Assim, você pode ver todos os gaps preenchidos em seu gráfico apenas certificando-se de que essa caixa esteja marcada. Confira. Você pode ver esses gaps preenchidos aqui agora. Mais um outro ponto rápido também que é interessante sobre gaps, é com relação a suporte e resistência. Você pode até ter notado, por exemplo, que neste gráfico específico, houve um pouco de suporte aqui nesse gap. Quanto mais baixo, mais baixo. Ou essa área alta do preenchimento do gap serviu como algum suporte. E mais uma vez. Olha aqui também. Então, os gaps têm muitas informações de preço nelas. Se você usá-los corretamente, se você usá-los sabiamente, se você fizer sua análise, e se você tirar proveito de um indicador como este, que é projetado exatamente para mostrar todos os gaps no gráfico. Algumas outras coisas para prestar muita atenção são o número máximo de gaps. Então, seu padrão é 15, mas se você quiser olhar para trás, bem, marque 30 gaps. E agora ele vai voltar no tempo e encontrar para nós 30 gaps diferentes para olharmos no gráfico. Como trader e investidor, esta é uma informação fantástica, porque você pode até mesmo usá-la como níveis de suporte e resistência. Qualquer gap que não tenha sido preenchido pode valer a pena adicionar às suas notas ou apenas prestar muita atenção para negociações futuras. Obviamente, se a Apple voltasse de 173 para 100, isso seria um crash ou uma bela queda. Mas, mesmo assim, se algo assim acontecesse, você poderia usar essa ferramenta para, pelo menos, dar a si mesmo um guia ou uma espécie de mapa de preços para prestar atenção. Você tem todos esses gaps vazias aqui embaixo que ainda não foram fechados, e isso é realmente 2020, foi quando o Covid realmente atacou. Então você ainda tem todos esses gaps aqui que poderiam entrar em jogo se um evento como esse ocorresse. Vamos voltar ao menu de configurações um pouco mais. Vamos lá, sem se perder. Você pode clicar nesta pequena dica de ferramenta de olho aqui. Essa ferramenta é eficaz para determinar quais tipos de gaps você deseja encontrar e os tamanhos desses gaps. Então, por padrão, ele é enviado para 30%, mas se definirmos para 50%, você pode ver que houve algumas mudanças aqui. Alguns gaps desapareceram e novos foram desenhados. Se colocarmos em 90%, o que é muito diferente, aconteceu algo parecido. Se baixarmos para 5%, agora é muito menos porque está procurando gaps muito mais específicas e menores. E se você abrir o menu de configurações e ler isso, vamos colocar isso de volta para 30. Esta é uma maneira de você olhar e detectar lacunas como uma porcentagem do intervalo médio alto-baixo para as últimas 14 barras. Então, essas lacunas serão especialmente relevantes para a negociação mais recente, dependendo da porcentagem que você selecionar. Há também um limite máximo de comprimento do gap. Vamos demonstrar, então, o que isso significa. Vamos! Digamos que você tem gaps em seu gráfico e você tem todas elas aqui de 2020, mas você não quer que isso vá até o seu gráfico. Se você for ao menu de configurações e alterar isso, por exemplo, para 50 barras, então só viaje por 50 barras. O que você notará é que
E você tem que se certificar de que a caixa está marcada também. Você notará que todos os gaps diminuem, porque agora eles estão limitados a 50 barras ou vamos fazer 150. E agora você vai notar que esses crescem um pouco mais. Ou, vamos fazer 300 neste exemplo. E você notará que todos eles cresceram um pouco mais, mas vamos desativar isso porque queremos ver os gaps desenhados em todo o nosso gráfico assim. Se clicarmos duas vezes, também podemos mudar a cor. Portanto, os gaps para cima são verdes, os gaps para baixo são vermelhos. Se formos para o estilo, podemos optar por desmarcar caixas ou tabelas. A visibilidade, é claro, é uma ferramenta importante porque dirá em que período de tempo você deseja ver os gaps. Então, se você só quer ver os gaps em um gráfico diário e não quer vê-lo em horas, minutos ou segundos, bem, toda vez que você vai para um gráfico de hora em hora, os intervalos não estão mais lá. E este é realmente um momento perfeito agora para demonstrarmos a você os diferentes prazos sobre lacunas e como realmente mergulhar. Por isso, mencionamos anteriormente, uma das principais funções dos gaps é que, especialmente nos mercados de ações, eles geralmente ocorrem em negociações após o expediente e negociações pré-mercado. Muita gente não sabe disso, mas o horário normal do mercado que mais. A negociação ocorre é a partir das 9h30 até as 4 da tarde. No entanto, o que você pode achar surpreendente é que alguns traders ocorrem somente depois das 4 da tarde. Mas para o Oriente, termina às 8 da noite. Isso lá para o mercado. Além disso, algumas negociações ocorrem às 6 da manhã e termina às 9h30. Às 9h30. Em ponto. Então você tem seu horário normal de mercado quando todo o volume acontece. Comerciantes de varejo, investidores de varejo, criadores de mercado, fundos de hedge, instituições, gestores de dinheiro, índices, você escolhe, estão todos negociando. Mas você também tem essas horas raras, muitas vezes esquecidas, que ocorrem quando as horas de expediente estão fechadas. Sim, para muitos, isso é confuso. Por que não manter os mercados abertos o tempo todo? Mas eles são projetados para realmente trazer liquidez para uma janela principal de horas de negociação. Mas saber que existem essas outras horas é uma vantagem a ser observada, especialmente para relatórios de ganhos, porque os traders investidores estão sempre negociando esses relatórios de lucros e relatórios de lucros em última análise, movem os mercados. Então, por exemplo, se você tem um indicador de gap selecionado e quer descobrir exatamente o que aconteceu, vamos apenas nos certificar de que nossos gaps fechados estão desativados, e você quer ter certeza de que sabe exatamente o que aconteceu neste momento. Bem, você pode diminuir seu prazo. Digamos, de 1 hora. Vamos reduzir o zoom. E aqui está este ponto no tempo. Então também vamos mudar nosso horário de negociação regular para horário de negociação estendido. Lembre-se, estas são as horas que estávamos apenas contando. E agora temos horários de negociação estendidos em nosso gráfico. E se ampliarmos, vamos continuar ampliando. Agora podemos ver aqui, com base nessas cores sombreadas, o horário estendido. E se clicarmos em configurações e nos certificarmos de que temos ativos selecionados, desça para nossa seção, temos horário estendido. Então, estamos olhando para o horário normal de negociação como esse cinza normal aqui, não há cor sombreada. Mas você pode ver que temos pré. E isso vai ser laranja. Pense no laranja como um sol nascente, é de manhã cedo, aqui está o seu laranja. E o azul, que é o horário pós-mercado. Pense no sol se pondo, na lua, no céu escurecendo, esse é o azul aqui. Então agora você pode ver muito facilmente suas horas normais, sem sombra, seu azul depois do expediente, e sua manhã, este laranja. E você, é claro, pode personalizar essas cores conforme necessário. Mas agora você pode descobrir o que aconteceu naquele exato intervalo. Então você pode ver aqui, earnings, houve um relatório de ganhos. E você pode clicar aqui para ver que a Apple bateu. E agora a diferença faz sentido. A Apple fechou aqui, reportou lucros e refletiu nos ganhos. Isso depois de horas o volume de negociação ocorreu, e empurrou o preço para cima. E quando o mercado abriu, no dia seguinte o preço estava muito mais alto. E assim, temos uma lacuna diretamente em nosso gráfico, que é a que estamos examinando aqui. E para nos trazer de volta ao início do vídeo, esse é o mesmo gap que literalmente acabou de ser preenchido aqui. Então, olha o quão legal é isso. Você tem controle total sobre tudo isso. Tudo começa com a compreensão dos gaps incorporados ao indicador e dos recursos e ferramentas que vêm com ele. E também começa com a compreensão de seus intervalos de tempo, que lembre-se, se você ainda está assistindo a isso e você é um investidor ou trader novato, temos um dia selecionado. E isso significa que cada vela neste gráfico é um dia.
E se formos para 1 hora, cada vela neste gráfico é 1 hora. E agora é mais fácil para nós ver essas sessões após a hora e sessões de pré-mercado, porque quando estamos em um gráfico de 1 hora, ele incluirá esses fusos horários exclusivos. Mais uma dica rápida, um ponto importante para quem ainda assiste, é olhar para a diferença de volume. Então, quando você ouve as pessoas falarem sobre negociação após o expediente ou negociação pré-mercado, há enormes diferenças no volume. E é por isso que as horas regulares de negociação são geralmente as mais importantes, porque olhe para o tamanho dessas barras de volume. Eles são simplesmente enormes em comparação com essas pequenas barras de volume. Portanto, a liquidez não é tão alta. Não será tão fácil conseguir uma grande execução. Pode até não ser fácil sair. Você pode ficar preso em uma negociação ou talvez não haja ninguém lá negociando. E é por isso que é importante entender como o horário de negociação estendido é diferente do horário de negociação regular. Mas também isso deve lhe dar um pouco mais de contexto e informações sobre gaps, porque às vezes um gap pode ocorrer. E se você realmente mergulhar e realmente ampliar esse gap, você pode descobrir que não havia muito volume de negociação para começar. Então, talvez o gap não seja tão válido ou tão impactante quanto você poderia supor que é. Portanto, senhoras e senhores, muito obrigado por assistirem à lição de hoje sobre gaps. Esperamos que você explore e experimente esta ferramenta incrível. Mais uma vez, tudo começa com um menu de indicadores, métricas e estratégias. Digite gaps, selecione o indicador e você está pronto para visualizar todos os gaps no seu gráfico. Muito obrigado por assistir.